Eu sou Olívia Mendes, estou aqui para apresentar para vocês o programa Eu e Você. Um programa de informação, de conhecimento, entretenimento e de conexões inteligentes. Hoje eu estou aqui com o Dr. Rafael Fleury. A gente vai falar de várias coisas. Ele é psicanalista, ele é formado na área da saúde, ele tem jeito com criança, com adolescente, casais e grupos também, né? E ele vai falar um pouquinho, eu quero que você se apresente um pouco, Rafael, para esse pessoal que não te conhece, porque se eu for desvendar o que eu penso de você, a gente vai sair um pouquinho, né? Aí vai rasgar muita seda aqui, não pode. Não pode. Então é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Dr. Rafael Fleury, a minha história começa em 2006, me formando ali em farmácia e bioquímica, logo depois me graduei em administração de empresa e aí então, ali por meio de 2017, eu entro na psicanálise, estamos há alguns anos trabalhando com isso e eu costumo dizer o seguinte, eu não trabalho para uma empresa, eu não trabalho para uma profissão, o meu patrão se chama vida. Então eu trabalho para a vida, então quem trabalha para a vida não tem dia, não tem horário, e desde que eu entrei com o meu patrão vida, eu costumo dizer que ficou bem mais leve e dentro de um propósito. E propósito, gente, é aquilo que aquece o seu coração e eu costumo dizer, eu quero deixar o coração das pessoas mais quentinho, então é isso que eu faço. Nem me fala em coração quentinho, né? Rafael, você falou aí, né, na sua descrição, dá pra gente puxar vários ganchos do seu trabalho, né? Primeiro, que eu sempre achei e acho que você tem um perfil parecido comigo, um coração que tá muito... Irmãos de outra vida. Eu acho até que você esconde um pouco o tamanho desse coração. Mas não é. Quando a gente faz algo que a gente ama e que a gente sabe que vai causar uma transformação, que vai promover uma transformação no outro, e isso faz com que a gente se sinta bem, que a gente se sinta realizado, é outra conversa. Eu costumo dizer que os iguais se reconhecem. Então, talvez quando a gente se chocou, eu costumo dizer que era duas carretas desgovernadas que quando bateu, foi um transbordar de amor. E a gente que trabalha com ajuda, e é importante dizer, tá? Tem muitas pessoas que querem ajudar, então existem dois tipos, tá? Existe o ajudante e existe o atrapalhante. Então, quando dois ajudantes se encontram... Isso é interessante. Mas eu era atrapalhante. Não, mas em caminho para ser um ajudante. Isso. Então, quando a gente se encontra, eu costumo dizer que é encontro de dois corações. Então, quando os corações se ligam, é inevitável que transborde. E esse foi o nosso encontro. A gente brinca aqui, em off, fora das câmeras, que a gente é irmãos de outras vidas. Exatamente. E ele sabe que todas as vezes que eu estou assim, precisando de um conselho do coração, principalmente, quando eu tenho que tomar uma decisão, né? Rafa, me ajuda aqui. Isso é maravilhoso. Rafa, me socorre aqui. Por quê? Porque às vezes a gente, por ter o coração na frente de muita coisa, a gente deixa de tomar decisões adequadas, né, Rafael? Sim. Então, Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho do que é a psicanálise e do que é a psicanálise para você. Porque a gente sabe que quando a gente começa a desenvolver o nosso trabalho, apesar da formação que você tem da área da saúde, perfeito, e isso te ajudou, assim, imensamente a você ver esse ser humano que precisa de ajuda com vários olhares, né? Com muita ética, com muita clareza, porque a gente sabe que existem pessoas que estão desenvolvendo atividades na área mental que às vezes não tem esse olhar, o olhar da área da saúde, que é ver ele como um ser que precisa, que ele tem outras coisas além daquilo, né? E que não é só a mente, né? Que a gente sabe jamais. Que a mente vai lá no corpo e o corpo vai lá na mente, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que é psicanálise e do que é psicanálise para você. Perfeito. Porque você não faz só isso. Não. Tem um pouquinho a mais aí, mas eu quero voltar ali que para mim é uma honra quando a Olívia, ali em qualquer momento do dia, volto a dizer, eu trabalho para a vida. Meu patrão é a vida, quem trabalha para ela não tem dia, não tem horário, não tem final de semana. E é para mim uma honra quando você fala, Rafa, um conselho assim. É nesse momento que eu costumo dizer, é dever cumprido. E o dever cumprido nosso, os ajudantes e não os atrapalhantes, é promover um lugar seguro. Então, quando alguém te pede um conselho, uma ajuda, significa que você é um lugar seguro para aquela pessoa e não tem nada mais satisfatório do que se tornar
um lugar. Nós deixamos de ser uma pessoa e agora a gente se torna um lugar, que a gente chama lugar seguro. É uma coisa muito interessante, porque assim, a gente que trata os outros, parece que a gente é super poderoso, super poderoso, e a gente não tem os nossos problemas. E nós temos os nossos ajudantes, né? Nós temos os nossos ajudantes. Nós temos os nossos ajudantes, fora o Todo-Poderoso, que é quem rege. O primeiro, né? Ele é o que rege tudo. Mas é muito bom a gente até frisar isso, tanto que nós, terapeutas integrativos, Perfeito. né? Ele é Lindo. psicanalista, eu sou terapeuta integrativo, também da área da saúde, com Perfeito. vários outros cursos, não na psicanálise. O tanto que é importante a gente ter outros terapeutas, outros ajudantes, né, de confiança que também nos ajude, né, com as nossas questões, até com relação aos pacientes, não é? Que alívio ouvir isso, Não Olívia. é? Que alívio. Eu costumo dizer o seguinte, alguém me procura e diz, Rafa, mas você faz terapia? Eu costumo dizer, eu sou o primeiro a olhar para as minhas situações, Sim. a olhar ali para os meus vazios. Ai de mim se não for o primeiro a ser tratado. É verdade. Caso contrário, eu estou dizendo que eu sou um pequeno Deus e eu não preciso de ajuda. Então eu me coloco num lugar que eu faço de tudo para tirar as pessoas. Um lugar de arrogância. Aquele que se diz que não precisa de ajuda, ele arroga. Então sim, nós somos o primeiro a querer ajuda e eu sou o lugar seguro da Olívia, mas ela também é um lugar seguro para mim, então é uma troca muito saudável. E eu ainda não falei de psicanálise, né? Isso, fala de psicanálise, porque a psicanálise é muita. É muito. E é linda, né? É lindo. Ela abre um leque muito que complementa. Eu falo que Rafa, eu fui tudo ao contrário. Quando eu entrei nas terapias integrativas, eu tinha que ter feito reiki e eu nunca fiz o reiki, que era o primeiro de muitas, né? E na parte mental, possa ser que um dia eu vá fazer psicanálise, mas geralmente os que vêm da área da saúde, a primeira coisa que eles fazem é psicanálise. É verdade. Não é? Eu olho pra você, Olívia, e eu digo sim, que você deveria fazer reiki, mas o reiki que te fez. Você deveria fazer psicanálise, mas a psicanálise que te fez. Então tem muito Eu isso aí. falei, o meu é tudo ao avesso. Aí eu vou para os universitários, que são os ajudantes. Os ajudantes. Né? Eu tenho alguns ajudantes, né? Não é só você, não. Sem Tem dúvida. o Lê Moraes, que você conheceu, ele é maravilhoso também. Tem o Rafael da PNL, que de vez em Isso. quando eu confundo você com ele. Olha os Rafas por aí. Ó. Os Rafa. Uma vez eu mandei um áudio para você que foi pro Rafa da... Eu disse, não, mas tudo bem. Os dois saberiam a resposta. Quem manda vocês dois ter o mesmo nome? Mas fala aí dessa psicanálise. Psicanálise. Então, nessa caminhada, eu costumo dizer que eu apenas me expus ao sol. Então, agora o sol me queimou. Eu apenas me coloquei na vida como um ajudante e a ajuda, então, me abraçou. E eu tenho, então, um conceito. Eu tenho um conceito de psicanálise que psicanálise é trazer à luz aquilo que precisa ser visto. E quando eu digo trazer à luz, dentro de nós temos cavernas muito escuras. Então a psicanálise eu trago à luz, talvez nós somos então como psicanalistas pequenas lanternas e a gente aponta em determinado lugar aonde estava escuro dentro da pessoa. Então quando aquela luz chega, desmistifica muitos pontos cegos, muitos ciclos de repetição, então a pessoa, enfim, pode encontrar aquela vida mais leve para ela. Psicanálise, trazer à luz aquilo que precisa ser visto. Se ainda não está enxergando, corre para a psicanálise. É verdade. E eu fico pensando tanto que ela dá autoridade para as outras terapias integrativas que vêm aí ao redor, né? Perfeito, lindo. Por sinal, ela, junto com a filosofia, Sim. a psicanálise com a filosofia, ela é a introdução das terapias, de todas as outras terapias, né? A psicologia, a própria constelação, a integrativa. Uhum. E olhando para a psicanálise, que talvez seja ali a primeira que foi observada como ajuda, se a gente não começa ali pela primeira, a gente está pulando etapas e talvez você, ao invés de ser ajudante, você se torne um atrapalhante. Então, eu costumo dizer que é a base. A base é a psicanálise. Rafael, você tem uma particularidade como psicanalista que eu gosto muito. Você trata tudo com muita leveza, Perfeito. né? Com sorriso, com gratidão, olhando aquilo como uma possibilidade realmente de Lindo. que aquilo pode ser resolvido. Porque vamos combinar que muitos que te procuram, e eu sei, né? Sei de perto, acompanho algumas coisas, eles te procuram ali numa linha muito
tênue, né? Uma linha muito delicada, né? Muitos procuram um tratamento na hora que não tem mais saída para ele. Ele, naquele momento da dor, naquele momento da preocupação, ele sente que não há mais aquela saída. Ele abre a oportunidade para uma terapia. Mas eles não sabem o tanto que, se fizesse de forma contínua, o tanto que abriria leques e leques, né? Novos caminhos. Eu costumo dizer que a pessoa que procura talvez ali a constelação ou a psicanálise sistêmica, que é assim que eu denomino, ela costuma dizer: Rafa é minha última esperança. Eu já ouvi isso, por isso que eu comecei essa pergunta desse jeito. Porque na última linha ali, para nós, né, que trabalhamos com a saúde, com a vida, como você disse, quando se tem muita experiência, que é o seu caso, você já tem muita experiência, quando vem esse paciente tão delicado, né, com tantas dores, com choros, né, com noites sem dormir, e que você traz essa leveza que me dá a impressão de que há esperança. Eu até coloquei essa blusa hoje, verde, para poder dizer isso, né? Eu falo isso porque o Rafael, ele foi uma pessoa que me socorreu num momento muito difícil, né? Foi um dos momentos mais delicados da minha vida, né? Com o meu filho. E ele foi a pessoa que eu estava assim em mente, ele estava próximo da minha casa. Parece que Deus também programa tudo. Sim. E eu sempre vi você trabalhando com essa leveza, que eu traduzo no amor ao que você faz, né? Porque o amor, ele diz que para você atingir na terapia energética o amor, você tem que ser alegre primeiro. Uma frequência abaixo para subir para as frequências de cima. Mas olha só, não tem um elogio maior do que um quarentão como eu, as pessoas dizerem: Rafa, mas você é muito criança. Eu falo: cara, muito obrigado, que elogio lindo. Porque ele está dizendo do senso de humor. E o senso de humor é a nossa parte interior mais criativa. Então, pessoas que perderam o senso de humor, perdeu a criatividade. E se perdeu a criatividade, perdeu então a criação de soluções dos seus próprios problemas. Exatamente. Então, quando eu digo que a diversão, a alegria, o sorriso, isso faz parte do tratamento. Isso quebra um padrão. Ele quebra um padrão. Aquele negócio que você recebe já com aquele abraço gostoso, que é tão difícil a gente ver as pessoas distribuindo esses abraços. Gente, o tanto que é bom você receber um abraço quando você está num momento delicado. E muitas vezes nem ser num momento delicado, porque isso tinha que ser geral, né? Infelizmente, até o que a gente viveu esse tempo atrás, né, na área da saúde, nos dificultou o abraço, o beijo, né? Agora tá voltando, né? Tá voltando aos pouquinhos. Mas quando você dá aquele sorriso, que eu sei que quando você não podia abraçar lá atrás, você dava um sorriso. Agora você pode abraçar e dar um sorriso. Isso quebra um padrão na pessoa, no sentido de que há um aconchego, há uma possibilidade, há uma esperança. E eu vejo você como um psicanalista muito assertivo na hora que você atinge o ponto principal. Porque assim, a pessoa chega, lógico, né, Rafa, que ela chega com um monte de coisa. Ela chega com uma família, ela chega com um relacionamento, ela chega com um filho. Mas dentro daquilo que ela está te trazendo, daquela dor que está na linha ali entre a vida e a morte, Exato. Nós sabemos disso. É uma escolha. Você tem um olhar muito específico para pegar, é isso aqui. Quando eu falo isso, você acha que existe uma inspiração a mais em você? É experiência mesmo? É estudo mesmo? É um conjunto? Linda, essa pergunta é linda e eu preciso voltar ali nessa parte da pandemia. E foi um momento onde as pessoas tiveram mais ansiedade e depressão, porque os seres humanos se regulam pelo olhar e pelo como está a sua boca, a sua face oral. Então, quando a gente não podia estar olhando como que está essa expressão aqui, a gente chama isso, dentro da neurociência, de areia movediça social. Então, note, é alguém sem expressão. Se eu entro em um ambiente e a pessoa está assim, ela me joga numa areia movediça porque eu me sinto não acolhido. E o primeiro acolhimento não é da sua voz. O primeiro acolhimento é facial. Então, se eu entendo isso dentro da neurociência, eu sou um estudioso nessa área, eu posso te responder que quando eu entendo que o meu corpo é o primeiro recurso de cura, a minha fala vem em segundo lugar. Então eu ofereço para ela o primeiro momento, a minha face.
A minha face talvez reguladora, o sorriso regulador, o abraço regulador. Talvez eu entendendo isso e as pessoas entendendo isso, as palavras começam a se tornar desnecessárias. Porque a pessoa se regula através da face. Existem pessoas que criam um personagem, né? Perfeito. Vamos falar sobre isso. Criam um personagem para ser profissional, criam um personagem para atrair o ser amado, o ser, né? O ser que está em objetivo, um personagem para estar socialmente, né? Mas, nesse caso, o Rafael, eu já tenho um tempo que eu te conheço, né? Sim. Eu nunca vi esse personagem, eu sempre vi o mesmo personagem. Você imprime dentro daquilo que você faz o que você é. E a gente fala muito de ser congruente, né? Ser equivalente àquilo que a gente fala e àquilo que a gente vive. Tem muita gente usando congruência sem ser congruente, falando sem falar, quer dizer, falando sem falar e sem fazer aquilo que fala, Exato. né? E assim, eu vejo que a particularidade é muito interessante, porque na pandemia, nós temos um amigo em comum, que é psicanalista também, Sim. Marcos, psicanalista, e ele foi o único que dentro daquela época, na Conceito, trabalhou o tempo todo. Uau! O tempo todo. Nós vamos falar agora sobre autoridade e sobre saber o que está fazendo. E você agora, num feriado e final de ano, você trabalhou o tempo todo. Uau, é verdade. Lembra disso Sem que dúvida. eu falei? E as pessoas às vezes gostam muito dessa conversa. Ai, é feriado. Ai, é férias. Ai, eu não sei o quê. Ai, não sei o quê. Eu não tenho cliente. Ai, meus clientes sumiram. Eu nunca consegui observar um bom terapeuta sem cliente. Sim. Eu nunca consegui enxergar e nunca consegui ver isso de verdade. É verdade que aquele que vira terapeuta é porque ele precisava de tratamento antes? Eu concordo que eu só posso oferecer partes minhas que eu já olhei e observei muito, então agora para mim eu me torno um guia. E guia é aquele que consegue um lugar mais seguro, onde tem menos obstáculos e você pode chegar mais rápido no seu caminho. Então é possível também dizer o contrário, eu não posso ser terapeuta em lugares que eu ainda não observei em mim mesmo. Eu falo isso porque, assim, precisa realmente você passar por todas as dores para você ser realmente um bom profissional? Eu acho que precisa você observar todas as dores. Ótimo. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu, como da área da saúde, também passei por cursos, e a gente observava muito nos cursos. Tá até tem gente aqui atrás que não podia nem ouvir o que eu tô falando. Segredo nosso, então. Eu cheguei lá no curso de hipnose, né, para aprender hipnose. Eu fui para o curso de hipnose para aprender o hipnose. Sim. Ou para passar pelo processo de hipnose? Foi para aprender. Aí chega lá, todo mundo quer passar pelo processo. Aí chegou um professor, não é esse em questão. Sim, sem dúvida. Você não vai passar por isso? Eu disse, não. Mas como assim? Você precisa passar por esse processo? Eu disse, mas eu vim aprender o que você faz. Eu vim aprender qual é o pulo do seu gato. Entendeu? Por quê? Porque tem uma historinha que todo bom profissional integrativo foi alguém que sofreu muito e que se curou. Eu não concordo com isso. Perfeito. Por que eu não concordo? Porque, sim, pode existir? Pode. E pode facilitar, mas não precisa ser sempre esse caminhar. A historinha triste serve como um modelo? Sim, em alguns casos, mas ela não pode ser sempre um modelo. Não pode, e tem uma historinha bonitinha também em relação ao mestre e o aprendiz. Então, um dia o aprendiz diz para o mestre, mestre, eu tenho muita vontade de chegar até a lua e ela me assemelha a um queijo e eu quero morder essa lua. E aí o mestre disse, ok, a lua é lá. E aí agora o mestre falou, lá. E aí o ajudante foi e mordeu o dedo do mestre. Significa que o mestre só pode ser mestre porque ele olha. Então, ele observa. Porque ele olha, ele aprende. Então o aprendiz não pode ser mestre porque ele sempre precisa que o outro mostre para ele. Se nós então apenas parar para observarmos,
Nós podemos atuar em qualquer área, porque a gente já olhou muito. Eu costumo Isso. dizer, pessoas... Não que a gente não estude, né, Rafa? Até porque dúvida. você é muito estudioso, O tempo eu todo, sei disso. todos os dias. Né? Então, os meus ajudantes, que são os terapeutas, que são também ajudantes quando a gente precisa, eles são muito estudados, eles estudam bastante. Então, um bom profissional, nós vamos voltar na psicanálise agora, né? O que é psicanálise para mim, Olívia? Isso. É uma análise daquilo que está envolvido à mente. As coisas que se envolvem com as coisas da mente, né? Que é um bom profissional? Um bom profissional tem experiência? Sim. Um bom profissional tem estudo? Sim. O bom profissional tem ética? Sim. O bom profissional tem que gostar daquilo que ele faz? Sim, senão eu também não acredito que ele vai ser tão bom profissional assim, É verdade. né? Então, o bom psicanalista, que pode ser constelador, que Sim. pode ser hipnólogo, que pode ser de várias áreas da integrativa, quais são as características que você percebe de um bom profissional? O que é um bom profissional para o Rafa? Olha, um bom profissional, ele é livre. Até porque você é mentor dúvida, de profissionais, sem eu sei dúvida. disso. E vou voltar só à pergunta anterior. Tá. Às vezes as mães me procuram, mães de primeira viagem, como que eu vou ser mãe? Eu costumo dizer assim, se observou a sua, observei muito. Se eu viu como ela fazia, nossa, vi demais. Pronto. Por observação, você já é uma mãe. Então, a resposta talvez seria, eu posso atuar aonde eu ainda não entrei, porque eu já observei e eu já olhei muito. Mas, vamos lá, um bom profissional psicanalista, eu costumo dizer que talvez a palavra seja liberdade. E dentro da liberdade eu costumo dizer a equanimidade, que é o equilíbrio de ser livre, então é um pouco acima da liberdade. E liberdade é trocar com a pessoa e não simplesmente ser aquele que despeja tudo na pessoa. Isso é dizer, eu sou um Deus, um Todo-Poderoso. Um bom psicanalista é aquele que troca, é aquele que recebe um pouco de você e eu posso doar um pouco de mim. Então, nessa troca, a gente encontra segurança e na segurança eu encontro o próprio tratamento de cura. Um bom psicanalista é aquele que pode receber do seu analisado. Uma coisa interessante. Todas as vezes que a gente vai ver uma foto de um psicanalista, sempre tem o divã, ele lá com a cadernetinha e a pessoa deitada. Um bom psicanalista, ele pode sim, às vezes, estar deitado e o paciente sentado. Uau, que genialidade. Eu acredito que, de repente ali, quando a gente vê as fotos de Freud e ali pensando na sua psicanálise, sempre o divã, eu sinto que como ali o pai da psicanálise estivesse dizendo, eu comecei por aqui, mas vocês podem terminar, vocês podem escrever novas páginas da psicanálise, vocês não precisam pegar apenas esse livro que eu escrevi. Então, por que não eu não posso escrever um tratamento no qual eu agora entro em profunda conexão com o meu eu e eu estou no divã? E por que não o analisante não vá para a minha cadeira para que ele agora sinta o que ele pode entregar sentando na minha energia? Agora você falou tudo, porque é a questão de você entender que o paciente e aquele que está conduzindo o paciente, ele precisa ouvir o paciente. Uau! Né? Ele precisa ora ouvir e ora ser ouvido. E você falou uma coisa muito interessante, o equilíbrio. O equilíbrio. Né? Esse equilíbrio, ele tem que ser bem tranquilo. Olha mesmo, há um diferencial entre eu e o Rafa. O Rafa consegue entregar em 1 hora, 1h10, um bocado de coisa com o paciente, né? Antigamente, toda sessão era de 1 hora, 60 minutos, 50 minutos, até um pouquinho menos. Eu, no meu ritmo, eu só consigo com 1h30. Eu, no meu ritmo. Por quê? Eu faço uma planilhinha de como que eu faço. E eu sempre entendo que aquela pessoa, em algum momento, vai precisar falar mais. E assim, eu dou essa janela. Eu até falo, Rafa, me ensina como que você faz isso. Ele disse, isso é o ritmo de cada um, né? Um dia eu fui fazer vários atendimentos online, fiz 10 atendimentos online. Incrível. Em mais ou menos 6 horas. Eu vi que eu percebia que eu conseguia fazer um atendimento mais direcionado com menos tempo. Por que eu tô te falando isso? Porque tem muito paciente que chega e eu tenho certeza que você já ouviu de outras pessoas, não de você, que eu conheço o seu ritmo e o ritmo do seu paciente, já percebi isso. Mas, ai, foi tão pouco. Podia ser mais, Rafa. Isso é um dos maiores elogios para nós, né? É. Ai, já acabou! Já acabou! E aí talvez a resposta seria, Rafa, por que você é tão rápido? Conexão.
A palavra é conexão. Quando agora eu entro na alma daquele paciente, ele pode olhar um pouco da minha alma, a gente está tão conectado que eu não preciso gastar todas as minhas balas, é um único tiro num único alvo e ela vai certeira. Porque às vezes ali, ainda quando inexperiente, a gente fica gastando bala e eu já tentei isso, e eu já tentei aquilo, meu Deus, meu paciente não está conseguindo entender. E com a experiência, a gente consegue entender que um bom profissional, ele não precisa gastar horas e horas, talvez, com uma única palavra. Quando eu digo conexão, eu resumi tudo o que eu quero dizer. Eu me conectei. Não, porque a gente entrou na mente, e aí eu faço uma longa frase, onde, quando eu resumo com conexão, a gente já entende tudo. E é tão interessante porque, para os principiantes, eu fui principiante, agora eu estou ainda na segunda escola, né? Na segunda escola, mas o que acontece? Esse tempo de conexão, que é muito importante para você descobrir a causa raiz do paciente, isso é muito importante porque é uma das queixas dele. Fiz terapia 200 anos, nunca resolveu meu problema. Fiz terapia tantos anos, aquele problema não foi resolvido. Mas é porque também existe outras coisas ao redor do problema. E às vezes essa falta de entendimento na causa raiz faz com que o próprio paciente ou cliente desacredite um pouco nos tratamentos mentais, né? É que a gente fica batendo nos muros ao invés de bater no alvo. Porque por trás de um problema existem camadas, camadas e camadas, e a gente acha que tem que bater nas camadas. E quanto mais a gente bate nas camadas, que é uma maneira do nosso paciente se proteger, mais a gente está retraumatizando o nosso paciente. Então a gente não bate na barreira, a gente pula a barreira e vai direto no alvo. E na inexperiência a pessoa fala, então o problema está nessa barreira, e bate na barreira, e barreira é proteção da pessoa. Na era digital, Rafael, Perfeito. Na era digital, onde tudo é muito urgente, resolver os problemas desse paciente ou ele resolver os seus próprios problemas com a orientação de um profissional, também é urgente. Por isso, tão interessante você atingir a causa raiz, descobrir a causa raiz. Algumas perguntas básicas, até a menção do rosto e do corpo já demonstra essa causa raiz, Lindo. Não é isso? Perfeito. A constelação familiar, que é algo que eu sei que você tem uma delicadeza para falar e tem também um amor, porque existem ferramentas ali dentro muito boas, né? Eu utilizo elas também. Nos preocupa um pouco, não é? É verdade. A forma com que foi banalizada a constelação familiar, a forma com que foi colocada, grupos e grupos, às vezes pouco orientados, né? Vários movimentos corporais, mentais dentro de uma constelação que, para nós da área da saúde, merece uma delicadeza para ser olhada, mas a gente vê o tanto que ela traz de ferramentas para a gente utilizar e o tanto que tudo começa na família. Sem dúvida. Pai e mãe. Se a gente fala de raiz, nós somos apenas folhas de uma grande árvore. E se eu sou apenas uma folha de uma grande árvore, a raiz é mamãe e papai, que gerou então o frutinho, o filho. Então é impossível um bom profissional querer olhar para as questões tão profundas do seu paciente sem nas raízes, e raízes é mamãe e papai e não tem para onde olhar. É ali que começa a vida, então talvez ali começa nossos pequenos, grandes traumas que vamos levando para a vida inteira. É preciso olhar para isso. No caso da sua metodologia, a gente poderia perfeitamente juntar psicanálise com constelação. Lindo, é o casamento perfeito. É um casamento bom. Casamento perfeito, e o melhor da constelação é sua filosofia. E não a parte, talvez, que as pessoas hoje têm espiritualizado e tratado ali como uma cura divina. E isso está errado. Talvez o melhor daquilo que eu uso da constelação é a sua filosofia. E quando eu digo para filosofia, é entregar para as pessoas o mapa das grandes 3 leis da constelação. E é esse o grande propósito das pessoas, entregar leis. Leis da vida. Se eu pular de um prédio, eu não vou voar, eu vou cair, porque é a lei da gravidade. Se talvez eu encostar a minha mão em um fio desencapado, eu não vou ficar rindo porque me deu cócegas. Eu vou levar um choque. Lei da eletricidade. Então, a vida tem leis. E o melhor da constelação são suas leis. Rafael, para essa pessoa que está nos ouvindo, que não sabe o que é constelação familiar, né? Que nem todos ainda sabem. O que é a constelação familiar? Como há um casamento muito grande
daquilo que eu observo, daquilo que eu vivo, a psicanálise e a constelação juntas, eu preciso trazer à memória aquilo que a pessoa não conseguiu concluir. Talvez tirar a pessoa do trauma é aquilo que a constelação prevê. E tirar a pessoa do trauma talvez estaria dizendo no sentido de levar você para o exato cenário que você não conseguiu completar. Aquela cena da sua vida que você tinha que chegar até aqui, mas de repente você conseguiu chegar só até aqui. A constelação é concluir aquilo que sozinho você não conseguiu, e talvez é assim que eu defina. Te fazer ir até o final daquilo que você parou e paralisou sua vida. Rafael, eu como uma pessoa da área da saúde, e a gente sabe que existe genes, né, hereditariedade, DNA, ali, por exemplo, papai e mamãe se relacionam, tem um filho que o olho vem do avô, o cabelo veio da avó materna, o olho veio do avô materno, quer dizer, dentro daquela estrutura genética, vem todas as impressões físicas e comportamentais, psicológicas, mentais, não entra muito nesse mérito, mas eu estou fazendo a conexão. Sem dúvida. Se a gente passa de pai para filho, características físicas, as características mentais, comportamentais, vêm também. Talvez isso seja uma grande justificativa da constelação familiar, quando ela fala, você traz isso da sua hereditariedade, seu avô e sua avó, e quando usa bonecos ou usa o ser para fazer a constelação, nós percebemos os movimentos corporais, e esses movimentos corporais, inclusive, dizem coisas, até revelam coisas, às vezes, que o próprio paciente não sabia, eu já participei disso, e o paciente não quis falar na psicanálise. Porque o paciente não fala tudo que a gente, né? Ele esconde algumas coisas. Mas o que eu quero dizer, a constelação, ela tem estado dentro da área das terapias integrativas como uma ferramenta de revelação, certo? Intuída por sei lá o quê. Eu falo sei lá o quê, por quê? Porque existem muitas explicações para isso. Muitas. Não é um desrespeito da minha parte falar isso. É somente porque eu já consultei vários consteladores e para cada um que eu consultei tem uma resposta diferente, né? E eu, como uma terapeuta energética, eu participei já de constelações de vários tipos, Isso. Então eu observei o que acontece ali. A verdade é o seguinte, nem todo paciente está apto a descobrir a grande verdade, né? Ou dos seus antepassados, ou da sua própria vida, ou ser revelado sua própria questão, que muitas vezes ele sabe e acaba sendo revelada ali dentro da constelação de grupos. Eu vi muito isso, né? E isso me preocupou, você sabe o que me preocupa sobre isso, porque eu percebo que a expansão da consciência da pessoa nem sempre está preparada para receber a informação. Vamos falar de cartas, né? Não as cartas relativas a terapias e etc., mas as cartas de revelação. Não vamos usar os termos para eu também não ser, né, enxovalhada depois, né? Mas as cartas dizem a você aquilo que você gostaria de saber, aquilo que você imprimiu na sua energia, mas será que a pessoa está preparada para descobrir que pode morrer amanhã? Eu gosto muito. Olha que eu fui do 0 ao 100 em 2 segundos. Uau, e foi incrível, né? Isso. Eu vou começar falando de déjà vu ou déjà vu. E a epigenética, ela conta algo interessante. A epigenética diz que a gente carrega, então, genes e DNA do nosso tataravô, do nosso avô. Então, às vezes, a gente está num lugar e diz assim, mas espera aí. Eu acho que eu já estive nesse lugar, mas eu nunca estive nesse lugar. Então, quem esteve nesse lugar? A epigenética do seu avô, talvez, que traz para você memórias de que não é sua. Então, o déjà vu hoje ele é explicado muito através da epigenética, que é uma ciência comprovada. As pessoas gostam muito de polemizar. Ah, mas isso não é ciência porque não é comprovado. A epigenética é comprovada. Déjà vu é, então, fragmentos do DNA de talvez de um ancestral seu que esteve naquele lugar. E aí agora, talvez, algo que poderia acrescentar nas suas falas é: quem não se reconhece, repete. Verdade. Ciclos. Então, simplesmente, Rafa, por que eu estou vivendo isso? Porque você não se reconhece.
tanto que é importante essa fala sua, colando com aquilo que eu te disse, o tanto que é importante um processo psicológico de tratamento, vamos falar tratamento, mentoria, seja o que for, educacional da mente, acabei de arrumar isso aí, um processo de entendimento do paciente sobre aquilo que ele não consegue entender, o que ele quer esconder, seria um processo. E ter uma revelação de cara pode ser a morte. A morte. A morte. Eu gosto muito de, às vezes, não ouvir meu paciente. Você fala assim, mas Rafa, como assim? Sim. Eu gosto de ouvir muito mais o que o corpo dele tá falando, o que a energia dele tá falando, porque com a boca ele tá dizendo assim, eu amo a minha esposa, e o corpo dele tá se fechando inteiro. Então, muitas das vezes eles querem nos enganar, porque eles querem acreditar que a gente pode validar algo que eles já concluíram na mente dele. Rafa, uma vez eu participei de uma constelação, certo? De bonecos. Né? E eu lembro que eu consultei você depois sobre aquilo que tinha acontecido. Perfeito. E a pessoa não tinha muitos estudos a nível de saúde e tudo, porque para ser um constelador, necessariamente não é importante, assim, não é um pré-requisito você ser da área da saúde. Não, não, não. Ok? Então, eu fiz a constelação, quando apareceu eu e meu filho nos bonequinhos, né? Quem já participou, eu acho que muita gente vai procurar você atrás desses bonecos. Não foi com o Rafa, tá? Ele fez a explicação como o meu ajudante, Isso. Meu profissional de confiança. E os bonecos caíram todos, tá? Os bonecos caíram na minha persona, vamos dizer assim, no boneco. Aí apareceu o meu filho no boneco, na mesma posição que eu, olhando para os abusados. Perfeito. Né? E na hora eu fiquei muito impactada, porque é isso que às vezes a preparação de você descobrir algo, ou de você ter contato com a realidade que você já sabe. Lindo! Né? Eu olhava para os abusados, os bonecos iam caindo assim, ó, puf, 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 e eu falei, e eles eram os abusados, e eu olhava, eu fazia assim, olhava para ele, olhava para o outro, olhava para o outro, olhava para você, entendeu? E na hora, o meu filho fez o mesmo movimento hereditário, mental, psicológico, né? Ele é meu filho, minha extensão, né? Foi dentro da minha barriga, participou de todo esse processo, né? De terapias que eu fui aprendendo, foi com o Davi já crescendo. E aí, quando eu perguntei para você, você falou assim para mim, e eu nunca vou esquecer isso que você falou, porque você sabe que tem terapeuta que esquece o que fala, né? É porque ele fica em transe. Eu quero dizer, não, mas fica em transe. Você falou assim, Olívia, o que acontece é que como você tem, ele usa outras palavras, um coração que gosta de ajudar, então você olha com um olhar de cuidadora para esses abusados, que são de vários aspectos, né? Porque o abuso não é só o abuso sexual, né? O abuso moral, abuso psicológico, abuso familiar, abuso no trabalho, tem vários. E você se olha nisso. E eu lembro que você foi muito prático e muito rápido. Única coisa que você tem que ter cuidado, de você não ajudar mais do que você poderia ajudar, né? Porque quando você faz isso, você se torna ele. Eu compro o destino de alguém que agora eu estou com dó. Então agora eu entro no campo daquela pessoa e eu me torno o próprio destino daquela pessoa, e isso é muito perigoso. Então a gente costuma dizer sobre as ordens da ajuda. Isso. E quem não segue as ordens da ajuda não é ajudante, é atrapalhante. E aí... Por isso que eu falei aquela hora que eu era atrapalhante. Entendi. Por quê? Não mais, tá? Não mais. Por quê? Porque eu, às vezes, confundia. Eu queria tanto ajudar que, às vezes, eu entremelava sem necessidade. Porque a pessoa que é abusada ou a pessoa que está com problema, a pessoa que procura ajuda, é um processo necessário dele vivenciar aquilo. Você não pode enfiar o dedo no bolo do aniversário do outro. Perfeito. Né? É importante uma parte que você falou e eu achei fantástico. De repente eu começo a observar algo de um ancestral, talvez ali de segunda geração, e eu me pergunto, se eu contar isso pro meu paciente, eu levo ele pro mais ou eu levo ele pro menos? Então eu observo e falo, ele não ganha nada com essa informação, eu não vou liberar a informação. Porque talvez eu liberando aquela informação, eu vou prejudicar meu paciente. Exatamente. E talvez entra a ética. Certa vez, uma paciente minha disse assim, Rafa,
eu quero constelar problemas que a minha mãe teve com a minha avó. Eu respondi para ela, o que você tem com isso? O que você ganha sabendo de trauma da sua mãe, coisa que é dela? E eu preciso falar, vai cuidar da sua vida. Porque esse entrelaçar sem responsabilidade, sem feito de qualquer forma, ele é complicado. Fica com o que é seu, dá para o outro o que é do outro. Não toca com algo que é do destino do outro. Você pode estar comprando um destino para você sem estar sabendo. E eu passei a lembrar muito desse conselho que você me deu, que eu achei um conselho É os salvadores, porque, né? Porque como ele é mentor de profissionais também, então, principalmente na área familiar, né? Principalmente nessa área que é onde começa tudo. Onde começa tudo. Então, eu nunca esqueci quando você me deu. Não foi um conselho, né? A gente fala entre profissionais que é o conselho, mas na verdade foi uma orientação profissional, né? Porque jamais ele deu uma orientação baseada no pessoal foi um olhar, dele. né? Isso. Tem esse olhar aqui, olha pra cá. Exatamente. Sabe que o bom profissional é aquele que mais procura outros profissionais? Eu conheço cirurgiões maravilhosos que tá o tempo assim, mas fulano, como é que você fez isso? E ele sabe, mas ele é tão bom que ele gosta de confirmar. Tirar a dúvida. Então o bom profissional não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que aprende com todos, então ele tá aberto a se expandir com todos, ele não é fechado. É verdade. Rafa, eu podia ficar conversando dúvida. dias e dias e dias e não para, né? Eu quero você muitas vezes aqui pra gente Muito conversar obrigado. sobre família, sobre pessoas, sobre relações, Isso né? é importante. Sobre relações. Deixa uma mensagem aí pro pessoal do que você acha que é importante você detectar a necessidade de uma terapia, né? Suas redes sociais, Maravilha. né? Ou então, eu vou brincar, que eu tenho um amigo que fez assim, eu disse, tá bom, pode falar a minha rede social, você me procura que eu falo com ele, tá tudo certo. Tá tudo aqui. Olívia, porque se eu der o meu WhatsApp, o meu Instagram e tudo, eu não consigo responder. É verdade, tem muito disso. Não é verdade? Procura a Olívia. Isso. Mas eu posso então deixar aqui para vocês que o oxigênio da vida é as relações. E talvez, quando eu digo oxigênio, é aquilo que entra o ar dos nossos pulmões e te mantém vivo. E talvez está faltando ar dentro aí de você hoje e o problema está nas relações. Eu quero que você pare, pense e sinta essas palavras. O oxigênio da vida é as relações. Quem cuida das suas relações está cuidando da própria vida. Pensa nisso. E quando cuidamos da própria vida, tudo flui. Tudo flui. Quando você deixa de achar que não deve resolver aquilo, ou que você pode protelar mais um dia, ou que você pode deixar para o mês seguinte, às vezes o próprio problema te força a resolver antes da hora. Uau. E quando isso acontece, nem sempre é bom os resultados finais, não é, Rafa? Que aí você saiu do tempo, não saia do tempo. Enquanto o tempo é hoje, você está no aqui e agora, procura ajuda, procura os ajudantes, foge desses atrapalhantes aí do mercado. E para mim foi um prazer debater isso aqui com você. E esse programa é maravilhoso. Deixa o Instagram para eles, deixa o telefone para eles. Pessoal, então, quem se interessou aí em olhar para suas causas mais profundas, o Instagram é Rafael Fleury, com I no final, @RafaelFleury, e vai ser um prazer contribuir com a sua história, com o seu destino, e vai ser uma jornada muito linda, como sempre é. E eles podem procurar lá, mandar mensagem para você, né? Por favor. Lá. Então, fica aí a dica. Cuide-se enquanto há tempo, enquanto há vida, né? Nunca procure para se cuidar quando já está tão difícil, quando está tão complicado, porque a gente acaba tendo essa responsabilidade também de dar a você aquilo que você já sabe que deve fazer, né? Não é isso, Rafa? Eu acho que os tratamentos, ele diz muito ao outro que ele muitas vezes já sabe o que tem que ser feito, Uau, né? Isso é fantástico. Não é verdade? Isso é fantástico. Gente, eu gostaria muito de pedir a vocês para acompanhar o programa Eu e Você, curtir, comentar, compartilhar principalmente dos conteúdos, porque são conteúdos ricos, né? A gente sabe que nem todo mundo tem acesso a tudo isso, e nós estamos permitindo que esses assuntos tão delicados e tão amorosos ao mesmo tempo possam chegar a vocês. Então, seja bem-vindo sempre, tá? Parceria. Viu? No programa Eu e Você, eu e você, eu e você.